todas as vezes que alguém busca entender os porquês e está em busca da árvore do conhecimento do bem e do mal, essas pessoas vão acabar prejudicando as suas próprias vidas e vão perder, escute isso aqui, elas vão perder a sua intimidade com o seu Deus. Então entenda que no jardim do Éden havia uma árvore, várias árvores, mas havia uma ali que eles não podiam tocar. Eles não podiam comer daquela árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aquele momento, Deus sustentava Adão e Eva com tudo que eles precisavam. Deus entregava nas mãos deles o sustento diário. Não precisavam se preocupar com colheita, com plantação, com nada. Só que a serpente usada por Satanás, ela vai entrar naquele meio ali para questionar, para trazer questionamento para Adão e Eva. Porque a guerra que aconteceu no Éden ali não foi de maçã, não foi de figo, não foi de nada dessas coisas. Foi uma guerra de conhecimento, abertura dos olhos espirituais deles. Até aquele certo momento eles comiam pelas mãos de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas a verdadeira bênção de Deus para o homem não era o homem plantar e colher. Era o homem colher aonde não plantou. É tanto que isso se prova no jardim do Éden. Deus entregando para Adão um jardim que ele não teve esforço algum para plantar. Deus basicamente entregou na mão deles de mão beijada aquilo que eles necessitavam e precisavam. Essa é a bênção primordial de Deus. É você colher sem nem ter plantado. É Deus te abençoar, Deus te prosperar, Deus fazer com que você cresça. Porém, através do pecado de Adão, e muita gente pergunta, missionário, mas por que eu herdei esse pecado de Adão? Porque eu não tive culpa, se eu não fiz nada. Que injustiça foi essa? Irmãos, Adão era o pai de todos, o ser humano inicial. Ou seja, é igual, por exemplo, um pai de família. Se um pai de família pegar um dinheiro emprestado e não pagar e alguém começar a cobrá-lo, aquilo pode trazer maldição sobre ele e toda a família dele. Por quê? Porque o filho pode morrer por causa da dívida dele, a esposa pode morrer por causa da dívida dele, alguém da família pode ser castigado por causa da dívida dele, porque ele é quem manda, ele é o cabeça da casa. Ele deve proteger a sua família ao invés de trazer coisas ruins, insegurança para sua casa. Então entenda isso aqui. Adão foi o pai, o primeiro ser humano lá no início dessa terra que a gente vê, dessa terra que a gente existe. E isso fez com que a natureza pecaminosa fosse herdada pelo ser humano. Nós não herdamos o pecado, herdamos a natureza pecaminosa. Então dentro do Éden havia uma guerra de tentar entender o porquê. Isso aqui, pessoal, olha, isso aqui é uma das palavras mais poderosas que nós já pregamos aqui em todos os programas do Poder da Fé. Porque se você parar para entender a guerra que tinha ali do conhecimento, e é uma guerra que o diabo luta com o ser humano até hoje. É a isca que Satanás usa para fazer com que o ser humano desacredite de Deus e da Bíblia Sagrada. Por que a ciência não crê em Deus? Porque a ciência está em busca de fatos. E elas só creem, a ciência só crê, os cientistas só creem naquilo que é palpável, que é tangível, no que eles podem pegar ou explicar ou fazer um cálculo matemático. Eles só creem nisso. Ninguém explica Deus. A fé é algo que não se tem explicação. A fé é algo que quando alguém tenta entender os porquês da fé, isso faz com que aquele ser humano se torne fraco espiritualmente, turbado emocionalmente, turbado mentalmente. Porque a fé não deve ser entendível. Se você tentar entender como que Deus cura um paralítico, como que as pernas de um paralítico se firmam novamente,
Mesmo depois de a pessoa já ter sido diagnosticado pelo médico que não andaria nunca mais, se você tentar entender, você vai ficar louco. Se você tentar entender como que Deus cura uma pessoa que está cancerosa, como que Deus faz um nódulo desaparecer, se você tentar entender a Bíblia, como que o mar vermelho se abriu, como que Elias bateu lá o seu manto no mar e o mar se abriu, como que um cajado se transformou numa cobra, como que Jesus curou as pessoas. Se você tentar entender essas coisas, como que Jesus veio de Maria sem os espermatozoides do ser humano, ou seja, quanto mais você tentar entender, quanto mais você, você pegar em suas mãos, você atrair para a sua vida a guerra do conhecimento do bem e do mal, mais a sua fé se tornará uma fé fraca. E o que é basicamente, por exemplo, a filosofia faz? O que é que a ciência faz? A filosofia é uma série de porquês. Então, isso aqui também vai para o YouTube, essa pregação vai para o YouTube hoje. E uma certa parte da minha vida, eu decidi entrar na guerra do conhecimento do bem e do mal. Então eu comecei a me questionar o porquê de todas as coisas. Então eu comecei a questionar a existência de Deus. E eu dizia, não, se tudo que existe foi criado, de onde veio Deus? De onde veio Deus? Porque Deus, ele é um ser humano atemporal. Ele é coexistente. Ele não está nem dentro do tempo, nem dentro do espaço. Deus não se encaixa a nada. Deus, ele é Deus. Tudo que existe foi criado, mas Deus é. Quando alguém perguntar para você, Deus existe, você vai dizer, Deus é. Porque eu existo porque foi criado. O celular que você está usando para ouvir a rádio existe porque foi criado. Mas Deus não foi criado. Deus não está preso a tempo, a espaço. Deus ele é atemporal, ele é antes do tempo, ele é durante o tempo, ele é depois do tempo. E eu me questionava, de onde veio Deus? Eu me questionava o porquê das coisas, e eu tentava entender a fé, tentava entender como que um demônio se manifestava na igreja, tentava entender sobre os anjos, de onde veio os anjos. Enfim, essa busca pelo entendimento, quando eu comecei a estudar a filosofia, eu comecei a estudar Aristóteles, Platão, Friedrich Nietzsche. Comecei a estudar, os filósofos da nossa atualidade agora, Luiz Felipe Pondé, enfim, Karnal, Sérgio Cortella, esses filósofos antigos também, Schopenhauer. Quando eu comecei a estudar a filosofia, tanto moderna quanto antiga, eu comecei a me deparar ali com os porquês e tentar entender os porquês da Bíblia, os porquês de Deus, da fé. Irmãos, ali eu comecei a perder a minha fé. E foi por isso que eu entrei no ateísmo. Quem não conhece a minha história, eu não gosto de contar muito o meu testemunho, porque eu acho que quem tem que ser pregado é Jesus. Mas sempre quando eu estou diante de alguém que é um ateu, eu conto o meu testemunho para a pessoa entender um pouquinho do que aconteceu na minha vida. E eu fiquei durante 2 anos no ateísmo, sem acreditar em Deus, em anjo, em demônio, nem nada. Eu não acreditava em nada. Em nada, absolutamente nada. Porque eu decidi aderir na minha vida à guerra do conhecimento do bem e do mal. Eu decidi comer do fruto da árvore. E o que significa? Agora eu vou destrinchar para você o que é comer do fruto da árvore. Sabe o que é comer do fruto da árvore? É querer entender os porquês. É isso. Essa árvore maldita de querer entender os porquês
vai trazer para você, se você aceitá-lo na sua vida, vai trazer para você a maior decadência espiritual de toda a sua vida. Vai transformar você num zumbi espiritual, num crente que não sente mais nada, não sente Deus, vem para a igreja só por vir, cultua por cultuar e não crê mais na palavra de Deus. Porque a partir do momento que você tenta entender, foi o que a serpente fez com Eva e com Adão. A serpente falou para Eva assim: olha, Eva, Adão, deixa eu te falar um negócio, ó, Eva. Deus falou que se vocês comessem dessa árvore aqui, vocês iam morrer. Mas vocês já pararam para pensar que talvez não fosse bem assim? Vocês já pararam para pensar o porquê que Deus não... Olha o porquê aí. O porquê que Deus não quer que vocês comam. O porquê disso, o porquê daquilo. E Eva começou a pensar, é verdade. Por quê? Aí Eva disse assim: eu quero entender o porquê. E foi lá e comeu da árvore. Querendo entender. E deixa eu falar uma coisa para você aqui agora. Você não precisa entender. E muitas coisas, se você buscar o entendimento delas, você vai enlouquecer. Você não precisa entender como que um milagre acontece. Querer entender como Deus vai fazer um milagre na sua vida. Querer entender o porquê que a sua vida não muda agora, na hora que você quer. Querer entender por que você ora e muitas vezes Deus não te responde. Por que você clama e muitas vezes Deus não fala com você? A busca de entender os porquês atrai as maldições sobre as nossas vidas. Muitas vezes, a busca do conhecimento não será boa para nós. E é essa a desculpa que a filosofia moderna vai usar contra as religiões, principalmente contra o cristianismo. A filosofia moderna, ela vai usar a desculpa de que os cristãos querem dominar você. E por isso que os cristãos dizem para você não buscar esse conhecimento. Não, a questão não é que nós queremos controlar vocês. A questão é que nós sabemos que a partir do momento que você quiser entender os porquês de tudo, você vai viver uma vida destruída, espiritualmente falando. Porque a fé, ninguém explica. Como que alguém vai explicar que, por exemplo, uma pessoa que está em coma induzido, recebendo uma oração de alguém que está ao redor, pode fazer com que aquele ser humano acorde do coma? Eu não sei se você sabe, mas foi feito agora aí uma pesquisa pela ciência, e a ciência já sabe muito bem disso. A ciência já sabe, já foi comprovado que a oração, ela traz efeitos cognitivos cerebrais. A oração, resumindo para você entender o que eu falei aqui agora, a oração mexe com o cérebro do ser humano. Pegaram duas pessoas, alguém que não tinha fé, pegaram uma pessoa que não tinha fé e uma pessoa que tinha fé. E observaram que colocaram essas pessoas dentro ali de uma sala e colocaram muitas coisas assim, né, na cabeça das pessoas, aqueles negócios que estudam os mapas, que estudam a mente humana. E ali, a pessoa que era cristã, que acreditava em Deus, ela começava a orar. E quando ela começava a orar, aquilo ali fazia com que o cérebro dela liberasse substâncias de felicidade, né? Substâncias que faziam com que aquela pessoa tivesse um sentimento de realização. Só que foi feito mais um estudo ainda. E esse estudo é muito interessante. Eu vi essa semana esse artigo na internet. Foi feito um estudo sobre pessoas que tinham coma induzido e que recebiam orações de familiares.
E foi comprovado cientificamente que isso de alguma forma, isso comprovado pela ciência, tá? Não sou eu que estou falando não, é artigo, você pode ler na internet. Foi comprovado cientificamente que a oração dessas pessoas, a oração das pessoas de fora, ou da família, ou da igreja, ou alguma coisa do tipo assim, trazia um alívio para o cérebro de quem estava no coma induzido. E em muitos casos fazia com que aquele paciente tivesse uma melhora drástica. Isso é muito forte. Só que a ciência ela quer explicar, mas ela não consegue entender o porquê disso aí. E a gente entende. A gente entende que é o poder da fé, é Deus agindo. É Deus agindo através da oração, é Deus agindo através do poder do clamor. E é por isso que quanto mais você tentar entender, se você tentar entender de onde veio Deus, como Deus existe, se você tentar entender quando Deus vai te abençoar, quando vai te dar a tua vitória, por que que você sofre tanto, por que que você passa tanta luta, por que disso ou daquilo, se você tentar entender, você vai enlouquecer. Tá passando pela prova, não queira entender. Tá na luta, não queira entender. A dificuldade está grande, não queira entender. São dias difíceis, não queira entender. Não queira entender absolutamente nada que você está passando. Nada. Apenas aprenda a agradecer e a ter fé. Tenha fé. Isso é muito forte. Porque 90% das pessoas que me colocam mensagem aqui falam para mim: missionário, eu queria entender por que eu sofro tanto. Eu queria entender porque eu passo por tanta luta. Eu queria entender porque eu enfrento tanta dificuldade. Eu queria entender por que minha vida está assim. E eu digo para elas: não queira entender. Apenas creia. Crê no quê? Crê que Deus vai mudar essa situação. Crê que isso vai se reverter. Crê que a tua vitória vai chegar. Crê que dias melhores vão vir sobre a tua vida. É só isso, é só acreditar. Para de querer entender o porquê e acredita. O porquê que um familiar morreu. O porquê dessa enfermidade. O porquê dessa luta. Não queira entender, agradeça. Creia e Deus vai lhe dar a sua vitória.